O rei disse: você tem capacidade para me ajudar? Ele disse: em mim não há capacidade alguma, mas há um Deus no céu que revela segredos. Esse Deus é quem me capacita. Deu a interpretação. Quem é José agora? Governador do Egito. Mas como tudo isso começou? Quando ele serviu fora do seu propósito. O pai o chamou e disse: vai ver onde estão os seus irmãos. Queridos, paz do Senhor Jesus. Se você pode, abra comigo sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. Eu quero falar com vocês sobre o valor do serviço no reino de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17, está escrito assim: enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, o Filho do Homem ressuscitará. Por favor, queridos, a partir do versículo 25. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o servo. E quem quiser ser o líder entre vós, que seja o servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por favor, tome o seu assento. O valor do serviço no reino de Deus. Observando as estruturas eclesiásticas de muitas igrejas modernas, as interpretações bíblicas e os comportamentos de alguns membros do corpo de Cristo ultimamente, percebemos que cresce no coração da humanidade, não apenas entre nós, mas aumenta-se no meio de nós o desejo de sermos generais, comandantes, aqueles que controlam seu destino. E assim nós vamos perdendo de vista aquilo que de fato Cristo valoriza em seu reino. A cantora Sulamita, a banda que a acompanha, que Jesus os use com muita graça cada vez mais. É muito bom ministrar com gente cheia de Deus. E assim nós vamos perdendo de vista aquilo que de fato Jesus valoriza no reino, aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento ministerial. Ministério deixou de ser um chamado ao serviço, ao sacrifício, à dor e à intercessão. Ministério para muitos se tornou sinônimo de sucesso, estrelato, domínio. Usar as pessoas para fazer crescer o meu talento e não usar o meu talento para fazer as pessoas crescerem. Estamos a cada dia desvalorizando aquilo que Jesus valoriza. E repito, se eu não tenho um coração de servo, se eu não enxergo a vida cristã a partir da perspectiva de Cristo, eu sou alguém inútil no reino de Deus. Não adianta
o volume do Meu Glória à disposição para estar presente em muitos cultos, e isso é importante para nós. Somos pentecostais, a gente dá glória a Deus alto, a gente canta com fervor, a gente prega com fervor. Porém, se perdermos de vista o valor do serviço, a motivação serviçal desde o coração, não somos súditos do reino de Deus. Se puder, Ricardo, pedir para me ajudar com o retorno, por favor. Não somos súditos do reino de Deus sem coração de servo. Em Mateus 20, Jesus chamou os discípulos em particular por 2 vezes. Em Mateus 20, Jesus chamou os discípulos em particular, muito obrigado pelo retorno, por 2 vezes. E nessas 2 vezes, Jesus lhes anunciou renúncia. Nessas 2 vezes, Jesus lhes anunciou o que de fato tem valor no reino. Mateus é chamado de o Evangelho do Reino. Nele Jesus é apresentado como rei. E na maioria das vezes, onde a mensagem do reino é pregada neste Evangelho segundo escreveu Mateus, acoplada a essa mensagem, conectada a esta mensagem, como subtópico desse tema, reino, está a mensagem do arrependimento, porque ninguém pode fazer parte do reino de Deus sem arrependimento. Na linguagem segundo escreveu Mateus, o arrependimento é quando você abre mão do seu reino, é quando você abre mão de seu próprio domínio, é quando você destrona a si mesma, minha irmã, é quando você destrona a si mesmo, meu irmão, e só um se torna o rei, só uma palavra se torna a lei, só um reino se torna real, Evangelho e o povo de Deus. E todos nós, pós arrependimento, nos tornamos súditos. Jesus o rei chama os súditos para lhes dar uma palavra sobre o reino de Deus na terra, sobre o Evangelho. E por que não dizer que o que Jesus lhes pregou foi o Evangelho, a boa notícia da salvação. Olha o que Jesus diz: enquanto subiam para Jerusalém, 17, Jesus chamou os 12 e lhes disse em particular. Eu disse que são 2 vezes que Jesus os chama em particular. A primeira está nos versículos 17 e 18. E o que ele diz no 18? Ouçam: estamos subindo para Jerusalém. Jerusalém, a cidade da paz, se tornaria o local da injustiça sobre Cristo. Jerusalém, a cidade da paz, seria o local onde ali gritariam: solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem, perceba a conjugação verbal, por favor, onde o Filho do Homem será traído. Aqui ele já fala de Judas, entregue aos principais sacerdotes. Aqui ele já está denunciando a corrupção na religião judaica. Será entregue aos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, mas o entregarão aos gentios. Aqui ele denuncia tanto a covardia dos envolvidos, como o seu controle sobre sua morte. E ele continua: para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Só para você que está prestando atenção, perceba que o que Jesus está dizendo vai se cumprir a partir do capítulo 26. Estamos no capítulo 20. Uma semana ainda passará para que se cumpra, e eu digo literalmente se cumpra, porque o que Jesus está fazendo aqui é profetizar.
Enquanto somos admoestados a profetizarmos apenas sucesso, honra, a roda vai girar, quem estava embaixo vai ficar em cima, e quem te viu na prova e não te ajudou vai se arrepender. Jesus está profetizando cruz, Jesus está profetizando morte, Jesus está profetizando substituição, Jesus está profetizando Calvário, Jesus está profetizando como ele será entregue, Jesus está profetizando o processo de sua missão no Calvário. E para quem lê Bíblia, isso é extraordinário. Por quê? Porque do modo que ele falou, aconteceu. Ele foi traído, ele foi entregue aos gentios, ou seja, judeu não matava crucificando, judeu matava apedrejando. Por isso ele foi entregue aos gentios, porque só os romanos poderiam crucificá-lo. Preciso muito de sua atenção, vou pedir mais uma vez. Ele entregue aos gentios para ser crucificado, porque quem deveria crucificar? Os gentios, aqueles que não são judeus, romanos, para que zombem dele. Se você já leu o Novo Testamento, principalmente sobre a crucificação de Cristo, você viu Jesus ser zombado. As pessoas passavam ao pé da cruz, zombavam dele, meneando a cabeça. Os dois ladrões começaram zombando de Jesus, os dois, apesar de um ter se arrependido, ambos zombavam de Jesus, e do jeito que ele profetizou, aconteceu. 19, ele será açoitado, ele foi açoitado, ele será crucificado, ele foi crucificado, mas ele completou a profecia, no terceiro dia ele ressuscitará. Aconteceu, ele ressuscitou, a obra foi completa, o plano da salvação foi realizado, não só com a morte, mas com a ressurreição. Morrer por causas nobres, muitas pessoas morrem. Ressuscitar pela influência de outros, outros também ressuscitaram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas só Jesus morreu para salvar a humanidade. Segundo, só Jesus morreu conforme ele profetizou. Terceiro, só Jesus disse o que poderia ter dito sobre sua própria morte. João 10, a minha vida ninguém arranca de mim, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Quando ele disse isso, ele estava falando sobre a sua ressurreição. A mensagem da salvação, o plano da salvação é completo, porque o Salvador morreu, o Salvador ressuscitou. Por que ele morreu? Porque ele assumiu o meu lugar. Salário do pecado é a morte. Com a entrada do pecado no mundo, entrou também a morte. Romanos capítulo 5. Essa foi a sentença do Pai. Entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Por que ele morreu? Ele assumiu a nossa morte. E por que ele ressuscitou? Para nos dar a vida dele. Ele pega a sua morte para te oferecer a vida eterna. Ele pega os nossos pecados para nos oferecer a sua santidade. Ele morreu me substituindo, te substituindo. Ele ressuscitou para nos representar diante do Pai. Se ele ressuscitou, pode glorificar que ele está ouvindo. Se ele ressuscitou, pode orar, ele vai responder. A única religião do mundo, a única religião do mundo, pega essa e responda para o seu professor comunistinha. A única religião do mundo que aceita ser submetida a análises cientistas, históricas, arqueológicas é o cristianismo. Até porque a própria Bíblia confirma o que disse Paulo: se ele não ressuscitou,
nossa fé é vã. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa é a única religião que se submete a métodos factíveis para que você creia ou não. Você pode dizer que não acredita, você pode dizer que não gosta de crente, problema teu. Você pode dizer que não gosta de igreja, liberdade sua. Você pode dizer que odeia Jesus, mas abrir a boca para negar a existência só revela que você é tolo, não estudou direito e está querendo dar uma de sabichão na internet, Google, copia, cola. Cristianismo é a única religião do mundo que aceita e diz: pode testar, pode pesquisar, pode ir atrás. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas porque ele ressuscitou, olha a igreja crescendo, olha esse povo salvo, olha esse povo transformado pelo poder de Deus. Isso aqui não é técnica humana, isso aqui não é invencionice nem filosofia de homem. Isso aqui é poder do Cristo ressuscitado no terceiro dia. Alguém está entendendo essa palavra? Vou perguntar, é sério, eu vou perguntar. Jesus pregou cruz a esses homens, sim ou não? Substituição, sim ou não? É bom responder, é pedagógico, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Jesus pregou Calvário, sim ou não? Doutrina da salvação, soteriologia, sim ou não? Se ele morreu foi por causa dos nossos pecados, logo entra a doutrina do pecado, a martiologia, sim ou não? Sim, e ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Então ele é onipotente, atributos de Deus, glória a Deus. Olha que mensagem maravilhosa, olha os tópicos da mensagem que Jesus pregou. Sabe qual foi o resultado? Versículo 20. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, veio a Jesus com seus filhos. Olha só, Jesus acabou de pregar tudo isso que eu falei aqui. Era Jesus pregando. Pensa num culto top. Quem era o pregador? Jesus. E a mensagem: salvação, libertação, atributos divinos. Que mensagem top. Claro, para quem gosta de Bíblia. Acaba o culto, uma irmã chega, depois de uma palavra dessa, e vem com dois marmanjos, que são seus filhos, desejando trono, desejando glória, desejando sucesso. E o Tiago e o João, os apóstolos, ficam de joelho com a mamãe. Aí a mamãe olha para Jesus e diz: Senhor, declara que no teu reino tu se sentarás no trono do meio. Uau! Meu filho John ao teu lado esquerdo e o Tiago do lado direito. Olha o que ela está dizendo. Ela está orando para Jesus olhar para João e dizer: teu trono é esse. Ela está orando para Jesus olhar para Tiago e dizer: seu trono é esse, é nós. Ela está orando para que Jesus crie uma nova trindade. Não será mais Pai, Filho e Espírito Santo. É Tiago, Jesus e João. É uma oração soberba, é uma oração orgulhosa. Pelo amor de Deus, Salomé, o que é que Jesus acabou de pregar, vaza? Cruz, sangue, ressurreição, justificação, salvação pela graça, vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. E a irmã está fazendo o quê? Eu quero trono, eu quero vitória, eu sou mãe. E qual é a mãe que não quer o melhor para seus filhos? Só que diante de Deus, nenhum sentimento pode ser colocado acima dos princípios. Nenhum sentimento pode ser valorizado acima de princípios. Se coloca diante de Deus sentimento, princípio, qual tem mais valor? Deus vai dizer princípio. Eram quantos discípulos? 12. Ela quer quantos tronos? 2. Mas eram 12. Eles querem 2 só para eles de 2. Uau! Eles estão pensando que porque viram a filha de Jairo ressuscitar, podem exigir tal coisa. Eles estão pensando, porque Salomé é parente de Maria,
logo eles são parentes de Jesus, estão usando do nepotismo, estão usando da intimidade que tem com Jesus para exercer autoridade sobre os outros. Tudo bem, é claro que Jesus vai dizer que eles se sentariam em tronos para julgar, mas a posição, o sentar-se à direita ou à esquerda, Jesus disse que não caberia a ele dizer. Aí Jesus olha para os dois bonitões e diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu estou prestes a beber? Cálice na Bíblia tem dois significados: recompensa, consequência. Cálice na Bíblia tem dois significados: recompensa, consequência. Recompensa, Salmo 23, ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O rei, quando queria recompensar alguém, ele lhe oferecia um cálice transbordante. Gostei de tu, cola em mim que nós vamos crescer juntos. Mas também na Bíblia, cálice é consequência. O salmista no Salmo 78 disse que os ímpios beberiam o cálice do juízo de Deus. E olha o que Jesus diz: vocês podem beber do cálice que eu estou prestes a beber. Observe comigo, primeiro Jesus falou de cruz, agora Jesus diz cálice. E quando você lê João 18, Jesus está no Getsemane orando, e o que ele diz ao Pai? Se possível, afasta de mim este cálice. Isso aqui não é recompensa positiva, é consequência. Consequência de quê? Dos nossos pecados. Ele vai tomar o cálice, o juízo pela nossa pecaminosidade. Quando ele diz afasta de mim esse cálice, ele estava dizendo: Pai, eu vou ter que ter distanciamento, eu vou sentir o seu abandono pelos homens, sim, vai ter que sentir. E ele disse: ok, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Eu vou sofrer a consequência dos pecados da humanidade. Preste atenção na pergunta: vocês podem beber do cálice que eu estou prestes a beber? Aí sem pensar. Sabe aqueles crentes que quer fazer as coisas sem pensar, porque o que importa é o manto? Aí Jesus perguntou: podem beber do cálice que eu estou prestes a beber? Podemos. E beberam mesmo. Tiago morre em Atos 12 ao fio da espada, e João morre lá na ilha de Pátmos sofrendo. Beberam do cálice do sofrimento que Jesus bebeu. Aí Jesus conclui: mas assentar-se à minha direita e à esquerda eu não posso declarar. Quando Jesus dispensa-os com essa resposta, olha que legal, versículo 24: quando os outros 10 discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Como assim? Eles pediram trono? Sabe por que eles ficaram com raiva? Porque eles queriam a mesma coisa. Cada um deles queriam seu trono. E por que ficaram enfurecidos? Porque Tiago e João passaram na frente, pediram primeiro. Vai que cola, mas não colou. Quando eles ficaram sabendo que os dois pediram primeiro, era para ir nós todos juntinho, bonitinho, ficar de joelho e dizer: o primeiro é meu, o segundo é meu, o terceiro é meu, o quarto é meu, o quinto é meu, o sexto é meu. Cada um ia receber seu troninho, mas não. Eles receberam, eles quer dizer, pediram primeiro, passaram na nossa frente. Que coisa feia. Como é bom a gente acusar publicamente o pecado que a gente comete no secreto. Eles expressam no rosto a fúria contra Tiago e João, mas aqui dentro eles estão querendo o trono. Quem dominava Israel nesse tempo? Roma. E os oficiais romanos passavam em seus cavalos. Quem dominava Israel nesse tempo? O Império Romano. Os oficiais romanos chegavam diante daquela grande multidão e com aquela voz poderosa
ele apresentava as palavras de César. Aí os discípulos ficavam observando aquele glamour do Império Romano e olhavam para Jesus. Essa foi a decepção de Judas, essa foi a decepção de Tomé e da maioria dos discípulos, principalmente lá em João capítulo 6. E a decepção de quando Jesus entrou em Jerusalém, no capítulo 21, trouxeram um jumento branco. Aí a gente diz, aquele jumentinho cinzento, fedorento, pequenininho. Não era não, era mais ou menos, a palavra para nós chega como jumento, mas era mula real. Pensa numa bicha chicosa, depois estuda, critica agora não. Aí chega Jesus naquele animal bonito, entrando em Jerusalém. O povo olhou e disse, é agora que Roma cai, é agora que ele derruba Pilatos, é agora que César vai ver o dele. Aí começaram a gritar o que a gente usa para adoração, né? Hosana. Mas na realidade era um clamor: salve-nos de Roma, tira-nos desse império, derruba o Império Romano. Era assim que as pessoas comuns olhavam para Jesus. Só os teólogos se incomodavam quando Jesus dizia ser o Filho de Deus. Até os discípulos, lembra de Atos 1? Eles perguntaram assim para Jesus: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha essa pergunta: vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai ser agora que o Senhor vai tirar o reino de Roma e colocar nas mãos de Israel? Aí Jesus disse: não vos compete saber os tempos que o Pai estabeleceu. O que importa saber é que vocês serão revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo é: eu não vim libertar vocês do poder de Roma, eu vim libertar vocês do poder do diabo, do poder do inferno. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa de agora, quando eles estão enfurecidos, Jesus viu que eles ficaram estressados com Tiago e João. E aí, olha a estratégia de Jesus. Eu não disse que foram 2 vezes que Jesus chamou os discípulos? Alguém está entendendo essa palavra? Tá bom. Aí Jesus chamou os discípulos no versículo de número 25. Foram 2 vezes. Agora é a segunda que Jesus os chama no secreto. 25. Então Jesus os reuniu. Vem cá, Tiago e João. Nós de novo, apanhar de novo? Vem cá, Tiago e João e os 10. Aí juntaram os 12 pertinho de Jesus. Aí Jesus diz no 25: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo. Jesus está dizendo: eu sei que vocês gostam do estilo romano, eu sei que vocês acham o estilo romano de comandar legal, e vocês estão querendo imitar. A referência de vocês está sendo Roma. Vocês sabem que os oficiais dos homens exercem autoridade sobre os súditos. Olha o que Jesus está dizendo. O que João e Tiago pediram e o que vocês estão desejosos é liderar igual Roma, crescer na vida igual os súditos de Roma. Olha o que Jesus completa no 26: mas entre vocês vai ser diferente. Quem quiser ser o primeiro vai ter que servir a todos. Quem quiser ser reconhecido vai ter que fazer o possível para ser bênção na vida
do outro. Irmão, essa é a mensagem do reino. Você pode ser o que for lá fora, mas no reino de Deus não passa de servo. Aí Jesus conclui no 28, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele está falando de prioridade. Claro que ele aceitou o serviço de muita gente, mas a prioridade de Jesus está aqui no 28. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, quantas vezes ele chamou os discípulos? Me ajude? 2. E na primeira vez ele falou de quê? Diga cruz. Bora lá? Na primeira vez ele falou do quê? Cruz. E agora? De novo, o que ele fala no versículo 28? Onde foi que ele deu a vida? Na cruz. Onde foi que ele morreu pelos nossos pecados? Na cruz. Novamente ele falou de cruz. Ou seja, ele prega uma mensagem de humildade, calvário, renúncia. Acabou o culto, os crentes estavam pensando em trono. É igualzinho a gente. O pastor na doutrina prega santidade, a gente sai do culto pensando: como é que eu vou pecar sem ninguém descobrir? O pastor vem e prega reverência em família, honrar a esposa, a gente vai para casa destratando a bichinha. Ou o pastor prega honrar o marido, aí vocês vão para casa destratando os bichinhos. O pastor prega sobre cuidado com amor ao dinheiro, aí a gente já sai do culto: ô meu irmão, tu tá me devendo, ou tu me paga ou eu te apago. Mas o pastor acabou de pregar sobre o amor, contra o amor ao dinheiro. O pastor prega contra a fornicação, aí sai do culto e vai namorar com aqueles beijos escandalosos. Aí o irmão que já veio do mundão lá, da vida de prostituição, conheceu a ovelhinha, aí vai logo no pescocinho da ovelhinha. Aí a ovelhinha diz: para. O pastor acabou de pregar sobre vigilância, sobre ter cuidado. Irmão, muitas e muitas vezes, quando eu acabei de pregar, que chega em casa, a Luana diz: olha o que tu pregou hoje. O que isso me ensina? O que deve ser feito depois da pregação. O que tem que ser feito depois de uma pregação? Reflexão. Depois do que Jesus pregou, eles deveriam ter saído assim: ó, que amor é esse? Que amor é esse? Sabe tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional. Que amor é esse? Aí os irmãos mais velhos iam sair do culto assim: ó, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Ele vai morrer por nós. Ele é santo e a gente é pecador. Ele é perfeito e a gente é falho, e ele vai morrer por nós. Se não houver reflexão depois da pregação, você perdeu 1 hora de tempo. Era melhor ter ficado em casa assistindo Netflix com pipoca. Agora, se você ouve a mensagem e vai refletir, vai colocar para dentro, tem desejo de praticar, ouça mais mensagem. Mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, pelo menos 10 dias evita o coach. Pelo menos 10 dias evita a pregação de massagem de ego. Pelo menos 10 dias é um pedido que eu estou pedindo para tu. Pelo menos 10 dias. Tira um pouco lá da lista aquelas mensagens que só massageiam seu ego. Para quê, pastor? Para completar o que tu está ouvindo aqui hoje. Escuta quão miserável, pobre, cego e nu é você sem a graça. Veja como você merece o inferno. Veja como você merece juízo. Veja como a sua natureza é inimiga de Deus. E de repente você ouve que ele morreu por você na
cruz. Você não podia subir, então ele desceu. Você não poderia morrer, mas ele morreu. Você não poderia carregar, mas ele carregou. E aí, meu irmão, você tem que abaixar a cabeça, você tem que olhar para si mesma, você tem que olhar para si mesmo e dizer: é melhor eu obedecer o que Jesus disse. O que? Sirvam como o Filho do Homem. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí talvez você esteja dizendo: pastor, então tá bom, como é que eu vou ser servo? Quem aqui quer aprender a ser servo? Diga amém. Surpreendeu, amém, foi forte. Jesus está pregando sobre serviço. Por isso que ele fala da cruz, porque na cruz ele serviu. Ele serviu ao ladrão que zombou dele e depois se arrependeu. Aí ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aí de repente Maria está lá: meu filho, meu filho. Aí ele serviu Maria: João, eis aí tua mãe, cuida dela. E João está lá: e eu, João, eis aí tua mãe, tu vai ter uma mãe. Ele estava ali servindo a gente. Ele pediu água, não deram água. Furaram o seu lado, saiu sangue e água. Zombaram dele, crucificaram, mas ele serviu com humildade: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. A humanidade rejeitou, a humanidade o rejeita, mas lá na cruz ele foi servo, porque ele fala uma palavra, escute-me por gentileza, ele fala uma palavra que apenas sacerdotes e servos falavam quando terminavam seu serviço. Quando o sacerdote terminava o seu serviço em seus templos, em seus altares, o sacerdote dizia: tetelestai. Quando o servo recebia uma ordem e cumpria todo o serviço ordenado, ele chegava diante de seu Senhor e dizia: tetelestai. E lá na cruz Jesus bradou: tetelestai, está consumado, o preço está pago, eu servi, eu dei a minha vida, eu servi dando a própria vida. Então a gente não pode ficar na igreja brigando por cargos, a gente não pode ficar na igreja disputando quem é melhor, quem é menor, quem pode mais, quem pode menos, quem vai destacar-se mais, qual vai ser a melhor canção, qual vai ser o melhor congresso. Não, 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 não. As irmãs não estão aqui para disputar com os jovens e nem os jovens com as irmãs. As irmãs estão aqui para ensinar as moças, os irmãos estão aqui para ensinar os rapazes. A Bíblia diz que o coração dos pais será convertido ao coração dos filhos. Quem tem história tem que ajudar quem tem a força. Quem tem história escuta quem tem a força e intercede por quem tem a força. É assim na igreja. Nós não estamos aqui para degladiar, nós não estamos aqui para competir. No reino de Deus não há espaço para competição, há espaço para consagração, união, pedido de perdão, crescer junto, ajudando um ao outro. Pastor, então eu não quero essa oração orgulhosa. Pastor, eu não quero me assemelhar a Salomé ali pedindo o trono, apesar de Marcos dizer que ela estava ao pé da cruz, e João também, e ali ao pé da cruz a sua oração orgulhosa morreu. Claro, pastor, então como eu sei que eu tenho um coração de servo? Vou lhe dizer, e eu caminho para a conclusão. Primeiro, se você tem um coração de servo, você é uma pessoa disposta, e o exemplo é Jesus. Marcos capítulo 1, olha a palavrinha que é mais repetida sobre Jesus em Marcos 1, e isso determina o livro inteiro, porque em Marcos Jesus é apresentado como o servo, enquanto em Mateus ele é rei, em Marcos ele é servo. Marcos 1:10, logo que saiu da água. Marcos 1:12, logo o Espírito o impeliu. Marcos 1:20, logo chamou os discípulos. Marcos 1:21, logo foi para a sinagoga. Marcos 1:29, logo foi à casa de Simão. Por que essa palavrinha está no primeiro capítulo do Evangelho do servo? Porque servo não perde tempo, servos não perdem tempo. O que você está fazendo?
nada. Não, tu não foi chamado para fazer ou não fazer nada. Servos de Deus não perdem tempo. John Wesley escreveu para sua mãe: mãe, estou crescendo no ministério e na minha devoção. Eu rompi, eu quebrei a aliança com o entretenimento e não desejo reatar essa aliança novamente. Servos não perdem tempo. Se você anda o dia inteiro, e quando eu digo anda, é sem fazer nada mesmo. Andar na Bíblia é estilo de vida. Se seu estilo de vida é ter prazer no nada, então, meu querido, nem criacionista tu é. Segundo, como eu percebo meu coração de servo? Interesse em ajudar os outros. Interesse em ajudar os outros. Quem tem um coração de servo se sente culpado, na maioria das vezes, por certas questões dolorosas, alheias, que nem é problema dela ou dele, mas oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Oh meu Deus, o que é que eu podia ter feito? Sim, e às vezes você diz: eu não podia nem acreditar, eu não podia nem ser assim, por que que eu sou assim? Sabe o que é isso? É melhor se arrepender de ter feito do que um dia se arrepender de nunca ter feito nada. Servos têm interesse em ajudar pessoas. Gálatas 6:10, Paulo disse: sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, independente do sexo, independente, até todos tu pode fazer, porque eles inventam o gênero dele, mas se é para fazer o bem, faz o bem, prega o evangelho, dá pão a quem tem fome, porque às vezes você jejua demais, tirando o pão da tua boca, mas esse pão que tu tirou da boca para jejuar, tu poderia colocar na boca de um faminto. E o profeta Isaías e o próprio Jesus disse que o que ele quer é misericórdia e não justiça diante de homens. Portanto, faça o bem a todos, especialmente, para tu não virar espírita, primariamente aos domésticos da fé. Tem gente que cuida demais do estranho, mas não ajuda a causa da sua igreja local. Dá sopinha e cesta básica para ímpio. Isso o espírita faz, mas na sua igreja não sustenta ninguém, não ajuda um missionário, está em desobediência. Gálatas 6 diz que primeiro temos que ajudar aos nossos irmãos na fé. E eu não estou falando de denominação. Assembleia ajuda assembleano, batista ajuda batista, reformado só ajuda calvinista. Não, irmão, aos nossos irmãos na fé. Temos que ajudar a todos, mas a necessidade preferencial é na nossa igreja local. John Wesley, de novo, eu gosto dele porque ele era do meu tamanho. John Wesley escreveu: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Provérbios 3:28 está escrito: não diga a seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. E sabe como é que a gente disfarça quando não quer ajudar alguém? Eu não senti de Deus. Mentira, é que tu é ruim e não quer ajudar. Fala a verdade. Não precisa dizer: um dia desses eu vou tentar ajudar. Se você tem coração de servo, você não vai deixar para amanhã o que você pode fazer agora. Eita, meu Deus. Até agora eu não pedi para ninguém dar glória, estou com crédito. Mas vocês também não precisam, vocês são glorificadores ao Senhor. Terceiro lugar, como eu sei que eu tenho um coração de servo? Essa dói, essa aperta, essa incomoda, mas eu estou aqui para isso mesmo. Servindo fora de seu propósito original. Sabe quando você diz: não fui chamado para isso, eu não estudei para isso, minha mãe não me criou para isso. Sabe o que você está falando? Eu sou uma satanazinha,
eu sou um diabinho. Por quê? Porque o diabo é o protótipo do orgulho, o diabo é o exemplo da soberba. Mas quando você diz, não fui formada para isso, não estudei para isso, mas está precisando de mim, eu estou aqui. É humildade, é o pequeno Cristo na terra, é o imitador de Cristo na terra. Qualquer resquício de soberba em nós é o veneno da serpente, mas qualquer humildade em nós é o caráter de Cristo sendo formado em nós pelo poder do Espírito Santo. A galeria está entendendo a palavra? Glória a Deus. Servir apenas quando lhe é conveniente não te torna servo, apenas oferecido interesseiro disponível. E quando é que Deus testa o nosso coração? É quando você é chamado a fazer aquilo para a qual não foi chamado, formado. Estava entrando água na nossa ceia, assim, por trás da porta. Aí eu percebi, passou por baixo dos nossos pés assim, e já estava chegando lá no meio da igreja. Aí eu fui lá atrás, e eu sou co-pastor do campo, pela infinita misericórdia de Jesus. Aí eu fui lá atrás, peguei o rodo, peguei o pano. Aí quando eu cheguei para rapar a água, a irmã Maria, pastor Eliseu, misericórdia, que isso? Já me deu um empurrão. Falei, a irmã queria ser serva, mas já virou. Por quê? O que foi que eu fiz? Ela, não pastor, senta lá, deixa que eu limpo. Ou seja, será que é pelo fato de eu ser um co-pastor, um pregador ou um teólogo, eu não posso tirar a água para evitar que alguém caia? Não é preciso habilidade especial para que depois da reunião você ajude a limpar pelo menos a poltrona que tu sentou. Não é preciso nenhuma habilidade especial para depois da reunião você empilhar cadeiras. Não é preciso nenhuma habilidade especial para você dar carona a quem mora mais distante do culto, do mesmo culto que você fez parte, servinha de Jesus. Não é preciso, só é preciso caráter e amor ao próximo. Tem alguém numa vala, tem um animal numa vala. O que é que você quer? O que é que Deus vai esperar de você? Que você ajude ou que você diga, eu não tenho o dom da misericórdia? Está errado. Mesmo que eu não seja especializado naquilo, e se não tem ninguém com um talento em particular, o escolhido de Deus para suprir aquela necessidade fui eu. Seu dom revela seu ministério, porém não de servo revela sua maturidade. Sirva fora do seu propósito original. Tem vezes que tu vai ter que cuidar da criança dos outros no culto, vai anotar o nome, vai carregar uma água, vai ajudar alguém no estacionamento. O que eu estou fazendo aqui? Servos do reino, servos no reino. Serve fora de seu propósito original. Se prepare para dar um glória lindo. Qual era o chamado original de Davi? Ser rei. Mas quando ele foi reconhecido socialmente, quando o papai chamou e disse, vai levar lanchinho para os maninhos, aí ele foi levar lanchinho para os maninhos, serviu o papai, derrubou Golias, Israel reconheceu que era um grande guerreiro. Irmão, José, qual era a sua principal vocação? Ser governador no Egito. Quando ele foi encaminhado para o Egito? Quando o papai chamou e disse, vai ver como estão os teus irmãos. Se fossem os crentes de hoje, eu sou o filho da capa colorida, eu sou filho do coração do pai. Manda outro que o senhor é rico, manda outro servo. Mas não, Jacó disse, você, mimado fofoqueiro da capa colorida, vai ver como estão seus irmãos, vai ver onde eles estão. E José obedeceu. Chegando lá, foi enviado para o Egito, escravo, a mulher deu em cima dele, deita comigo, estou com sono, não. Deita comigo, estou com sono, não. Eu te pego, eu corro.
ela foi para cima, ele largou a capa, mas não largou a santidade, não abriu mão daquilo que Deus valoriza. E aí ela segurou a capa, o álibi, e ela disse: ele tentou abusar de mim. Aí Potifar disse: tá bom, vou prender ele. Se Potifar acreditasse nela, mandava matar, porque Potifar significa executor. Como ele conhece o caráter de José e o caráter aí ele não mata José. Aí ele manda José para a cadeia, tudo do Egito. Aí chega na cadeia, José se torna o líder dos escravos. Aí entre os escravos ele serve. Ele vai servir o copeiro, ele vai servir o padeiro, interpretando o sonho. E aí, quando o amigo vai sair da cadeia, ele fala para o rei lá que eu tenho uma habilidade especial com sonho, eu sou bom no sonho, eu sou bom. Aí o cara esqueceu dele, ele ficou na cadeia 2 anos. 2 anos depois, Faraó tem um sonho esquisito. Deus fez ele sonhar coisa esquisita. Deus fechou a mente de todo mundo, ninguém conseguiu interpretar. Aí o camarada que esqueceu dele 2 anos, levantou o dedinho e disse: lembrei do Zé. O Zé é bom de sonho. Faraó disse: manda chamar o Zé. Quando chamaram José, ele fez a barba. Por que ele fez a barba? Porque Faraó usava barba comprida. Usar a barba comprida diante do Faraó era competir a autoridade. E ele disse: o grande é ele, eu vou lá competir a autoridade com o chefe? Deixa eu tirar minha barba. Ficou lisinho, bonitinho, trocou as vestes, entrou na presença do rei. O rei disse: você tem capacidade para me ajudar? Ele disse: em mim não há capacidade alguma, mas há um Deus no céu que revela segredos. Esse Deus é quem me capacita. Deu a interpretação. Quem é José agora? Governador do Egito. Mas como tudo isso começou? Quando ele serviu fora do seu propósito. O pai o chamou e disse: vai ver onde estão os seus irmãos. Paulo, já fechei a Bíblia porque eu vou encerrar. Paulo, Atos 27 e 28, sofreram um naufrágio, chegou na ilha de Malta, onde estavam os bárbaros. No tempo de Paulo era romano bárbaro e gregos. Os bárbaros que não tinham conhecimento nem romano nem grego, receberam os homens que não morreram e nadaram até a ilha. Estava todo mundo com frio. Igreja do Senhor, quem é Paulo? Apóstolo. Quem é Paulo? Plantador de igrejas. Quem é Paulo? O camarada que nunca contratou advogado para defendê-lo, porque ele mesmo se defendia. Quem é Paulo? O único condenado que disse: eu quero que me leve na frente de César. Todo mundo tremia, mas ele sabia da habilidade dele para falar com César. Era um grande homem, um grande homem. Quando todo mundo estava tremendo de frio, ele se disponibilizou e começou a pegar gravetinho para alimentar a fogueira. Catador de graveto. Mas tu é apóstolo? Aqui eu sou catador de graveto. Mas tu é plantador de igreja? Aqui eu sou catador de graveto. Tem gente passando frio, eu fui chamado para ajudar também as pessoas. Onde houver gente necessitada, eu vou ajudar. Paulo, toma cuidado, a cobra vem, check. Aí todo mundo olhou e disse: vai morrer. A justiça não deixa ele fugir. A palavra justiça em Atos 28 está com J maiúsculo. Era a deusa dos bárbaros. A senhora justiça não deixa ele fugir. Aí a bicha está presa na mão de Paulo. Paulo sacode a praga na fogueira. E aí a mão não inchou, Paulo não caiu. E aí no outro dia tem gente doente na ilha. Aí Paulo vai lá e ora pelos doentes. O que foi que aconteceu, pastor? Vou te explicar agora. A mão que pegou o graveto, a serpente mordeu. A mão que a serpente mordeu, jogou a serpente no fogo. A mão que jogou a serpente no fogo, orou pelos enfermos. E a mão que orou pelos enfermos, recebeu presentes e segurou os presentes. E saiu daquela ilha abençoado. Sirva fora do seu propósito e Deus te recompensará. Aleluia. Aleluia. Não espere perfeição para servir. Seja fiel no pouco e no muito Ele te colocará.
Eclesiastes disse: quem espera o tempo ficar bom não vai plantar e não vai colher nada. Pastor, e agora o PT voltou, a esquerda ganhou. Bora evangelizar os esquerdistas, bora evangelizar quem está perdido no mundo do lamaçal e pecado, bora evangelizar quem foi enganado nesse mundo. Pastor, o pecado se multiplica, o amor se esfria. Está na hora de evangelizar, está na hora de servir. Pastor, que tanto pregador perdido é esse, tanto pastor mentiroso é esse. Pastor, é a hora de você ser o verdadeiro. Pastor, tanta heresia, está na hora de você pregar a palavra. Se você vê os defeitos na igreja e não faz nada para mudar, você é o pior defeito nela. Sai dela que ela fica melhor sem você. Mas se você está vendo os defeitos na obra, levanta, faz alguma coisa, se prepara, ajuda, se esforça. Deus conta com você que é serva, que é servo. Alguém está sentindo a presença de Jesus aqui? Porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, achou-se na forma de servo, e achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o modelo de serviço. Pastor, eu servi muito e não me agradeceram. Servo não serve para ser aplaudido. Pastor, eu servi muito, mas ninguém viu. O teu Senhor viu, e quando a trombeta tocar, a recompensa vem, o galardão vem. Paulo disse: eu não fui chamado para agradar a homens. Você não foi chamado para agradar plateias. Não vão te aplaudir, não vão te recomendar, não vão te elogiar, não vão compartilhar, não vão nem agradecer, vão até criticar. Por que você faz assim? Por que você fez assado? Sabe o que você fala? É melhor meu jeito de fazer do que o seu de não fazer. Mesmo que eu faça o simples, eu faço para a glória dele. Mesmo que eu faça simples, eu faço para ajudar a minha igreja, eu faço para edificar meus irmãos. Você pode agora levantar a mão, pode glorificar a Jesus, porque Ele está nos dando um coração de servo aqui hoje. Ele está perdoando sua murmuração, Ele está perdoando nossa soberba. Eu vou perguntar: pode levantar a mão? Pode. Ele está perdoando a sua soberba, a nossa soberba, nosso orgulho, nossa disputa, e está gerando em nós coração de servo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Só eu que sei. Coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Só estou ouvindo as meninas, canta macho. De novo, toca, irmão. Dá-me um coração, meu mestre. É isso que Jesus valoriza. Cumprir todo o teu querer. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, põe o tempo na bateria, tu nada encontrarás de bom. Põe o tempo, tu, vou fazer com a boca.
Isso. De ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Pede o coração de servo agora. Dá-me um coração igual. Meu mestre, se você pode, fique em pé. Cante isso. Me molda, Senhor. Me ajuda a ser uma bênção na minha igreja. Me ajuda a ser uma bênção para o meu país. Me ajuda a ser uma bênção para a minha família. Tira, Jesus, as mágoas da minha alma. Tira o desejo de disputa de dentro de mim. Eu quero saber se tem alguém aqui. Você se entristeceu, você se abateu, você se feriu e deixou de servir na casa de Deus, deixou de servir em seu ministério. E Deus está te dando a oportunidade hoje. Volte a servir. Mas para voltar a servir de verdade, você tem que voltar para o Senhor Jesus. Onde está alguém que queira entregar sua vida para Jesus hoje? Os servos de Deus orarão por você. Você que quer voltar para papai, a gente ora por você. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de servi-lo. Hoje você está com vontade de nascer de novo, porque essa palavra tocou você. Essa palavra despertou sua alma. Esse culto gerou em você fome pelas coisas de Deus. Deixa a gente orar por você. Os irmãos que são servos de Deus agora vai convidar alguém para vir à frente. Fala, nós vamos com você e a gente ora por você. Eu quero orar por você. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente te espera descer da galeria, mas nos dê um sinal. Se você está aqui na nave da igreja, se afastou do evangelho, mas você quer um novo coração, você quer ser salva em Cristo Jesus, acredite no evangelho que a igreja prega. Vem aqui à frente, a gente ora por você. Saia do seu lugar e a gente ora por você. Irmãos, o culto não acabou, irmão. Se você pode, convide essa pessoa ao seu lado. O diabo quer destruí-la. O diabo quer conduzir essa pessoa ao inferno. O diabo insiste para destruir. Eu vou insistir para você voltar para papai. Vem para Jesus. Alguém aqui ao lado dele. Vem para Jesus. Fica ao lado dele. Onde está a segunda pessoa para papai? Você parou de servir. Você rompeu sua comunhão com a igreja. Você rompeu sua comunhão com o corpo de Cristo. É a noite de voltar. Volta, filho. Tem lugar na mesa. Volta, filha. A porta está aberta. Volta para papai hoje. O diabo quer destruir sua vida. O diabo quer destruir seu futuro. Mas a igreja está no meio dizendo: a gente cuida de você, a gente acompanha você. Nós não vamos deixar o diabo destruir a sua alma. Saia do seu lugar. Quem nega o filho não tem o pai, mas quem confessa o filho, esse tem o pai. Eu vou te chamar de novo. Vem para Jesus. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é o ressuscitado dentre os mortos, esse é salvo. Vem para papai. A igreja pode estender as mãos, porque Jesus tocou nesse jovem, para que ele volte à comunhão com o corpo de Cristo, para que ele volte a servir no reino de Deus. Valores inegociáveis. Um desses valores
Um desses princípios é o serviço. Não vamos nos contaminar com a soberba. Não vamos nos contaminar com a disputa. Seremos bênçãos na vida um do outro. Vem para papai, vem para papai. Rompa a multidão, atravesse o corredor. Sua alma é preciosa. As mãos da igreja já estão estendidas. Quando a igreja ora, ela está falando com o noivo. Quando a igreja ora, ela está falando com o Pai. É a sua noite, é o seu momento de se arrepender, ser salva em Cristo Jesus. Ser salvo em Cristo Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Ele não desiste. Ele se importa. Jesus, aqui estão essas vidas que ouviram a sua palavra. Ele compreende seu caminhar. A mensagem de Cristo na cruz, a mensagem do sacrifício feito na cruz, nos humilha, mas nos resgata. Nos humilha, mas nos resgata. Toca, Jesus, onde não tocamos. Entra, Jesus, onde não entramos. O Senhor morreu para resgatar, para perdoar. O Senhor ressuscitou para sustentar pelo Espírito enviado, pela igreja enviada. Obrigado, Pai, porque essas pessoas reconhecem que precisam da sua ação, que precisam do seu poder e da sua salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por essas almas. Filho, levante a sua mão, por favor. Diga: Senhor Jesus, me recebe como teu filho. Não apaga meu nome do teu livro. Me usa na tua igreja. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele surpreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa, moça, com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão. Fala comigo: Senhor Jesus, me recebe como tua filha. Não apaga meu nome do teu livro. Não apaga meu nome do teu livro. Diga: me usa na tua obra. Moça, pede para ela repetir o que eu disser. Diga: Senhor Jesus, me lava, me restaura, me resgata, me usa para a glória do seu nome, como instrumento teu. Ele não desiste. Ele não desiste. Traz ele aqui, ó. De você. Traz ele aqui. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste. Moço, eu falo e você repete comigo. Diga: Senhor Jesus, me recebe como teu filho. Restaura-me de dentro para fora. Me mantém na sua presença.
Usa-me como instrumento vivo em suas mãos. Quem dá glória a Deus pela vida deles? Todos estes são instrumentos de Deus, e está vindo mais um. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, não desiste. Canta forte, canta forte. Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, não desiste. Que platus avastui xarandarabra nagachou xarabracas. E Ele está quebrando cadeias. Ele está quebrando as correntes espirituais que te prendem. A graça que atrai é a graça que sustenta. Aleluia. Eu falo e ela repete, fala para ela. Jesus, eu volto para a tua casa. Não desiste de mim. Não apaga meu nome do teu livro. Eu vou exercer o meu chamado e servir no teu reino. Ela também? Ela veio orar ou ela veio? Tudo bem. Pode cantar, gente. Obrigado. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa o que você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Oh, aleluia. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.